choku o tsukai kirimashita to sensei ni tsutaete kudasai. Caso o giz acabe, avise o professor. Vamos começar vendo o vocabulário, palavra por palavra. Choku significa giz. É aquele giz de lousa que o professor escreve? Choku. Tsukai kiru significa usar até acabar. Acabar, ok? Esse sentido que ele vai carregar. Acabar, usar até acabar. Tsukai kiru. Sensei, que aqui ele significa professor. Sensei é lido dessa forma aqui. Sensei. E aí a gente tem o verbo tsutaeru, lido dessa forma, tsutaeru, que significa avisar, informar. Então, pessoal, choku é o giz de lousa. Ele está sendo o objeto de alguma coisa que está sendo mostrado pela partícula o. A gente tem aqui que choku significa giz. Eu vou colocar aqui em laranja para comparar. E aí o verbo tsukai kirimashita. Então, esse verbo tsukai kirimashita, ele é o verbo tsukai kiru na forma masu, que é a forma mais formal dele, tsukai kirimasu, que significa a mesma coisa, só é mais formal falar kirimasu do que kiru, é a forma masu dos verbos que torna ele mais formal. E aí ele está nessa forma masu, na forma conclusiva, tsukai kirimashita. Então a gente tem aqui, ó, acabar, né? Aqui é a mesma coisa, acabar. E tsukai kirimashita significa acabado, acabou. Por que eu vou colocar também acabado, acabou? Porque essa forma no passado, que a gente chama de forma conclusiva, ela passa a ideia de que essa ação foi concluída. Só que o que é interessante, a gente não pode tratar essa forma só como passado, porque ela também pode significar sobre o período em que aquela ação vai ser finalizada no futuro. Algo como, quando você terminar de comer, ou seja, eu estou falando da ação finalizada, porém, no ponto futuro. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa forma passada, conclusiva, também pode ser utilizada para representar quando uma ação estiver concluída, só que pode ser quando essa ação estiver concluída no ponto futuro. E é o caso que ela carrega aqui, através do to. Então, se a gente tem aqui, ó, tsukai kirimashita, significa a ação de acabar foi concluída. Então, essa ação de utilizar o giz até acabar foi concluída. Então, a gente tem o to. Então, acabou e então, esse to passa a ideia de quando acontecer isso aqui, vai acontecer o que está em sequência. Então, esse to vai fazer essa ligação de acabou o giz, então você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, choku o tsukai kiru, significa acabar o giz. Choku o tsukai kirimashita significa o giz acabou. Então, já está terminado o giz, não tem mais giz. Só que aí ele usa esse to para dizer que quando esse giz acabar, então, quando acontecer essa ação de o giz acabar, então, quando essa ação de acabar for realizada, o que tem que acontecer em sequência? Aí ele fala, sensei ni tsutaete kudasai. Tsutaeru significa avisar, informar. Para quem se avisa, é mostrado pela partícula ni. Então, é avisar o professor. Para quem se avisa, é mostrado pela partícula ni. Nesse caso, eu tenho sensei ni tsutaete kudasai, que vai significar avise o professor, por favor. É aquela estrutura te kudasai, que significa, que traz a ideia de pedidos no tom formal. Vamos voltar aqui na sentença. A gente tinha choku o tsukai kirimashita to sensei ni tsutaete kudasai. O sentido que essa sentença vai carregar, então, é quando o giz acabar, choku o tsukai kirimashita to, ou então, olha só, caso o giz acabe, ele nem está dando certeza de que vai acabar. Pode acabar, pode não acabar. Choku o tsukai kirimashita to, quando o giz acabar, caso o giz acabe, sensei ni tsutaete kudasai, avise o professor.